Falar do Palmeiras, você que já acompanhou a nossa programação aí no fim de semana, a gente falou bastante do Verdão no Canelada, nas duas edições do Canelada, também no pós-jogo do Palmeiras no sábado, né? A partida que aconteceu no sábado, Palmeiras 1, Novo Horizontino 2 de virada. O Novo Horizontino venceu o Palmeiras, acabou com a invencibilidade do Verdão em 2025. Primeira derrota do Palmeiras na temporada. A gente está de volta agora também pelas ondas do rádio, hein? Falando do Palmeiras em toda a rede Jovem Pan News, com o bate-pronto dessa segunda-feira, falando do Verdão. Você que já nos acompanhou aí nos dois Caneladas de ontem, no fim de semana, né? No sábado, né? Quando rolou essa partida, a gente comentou bastante e questionou esse time do Palmeiras, né? O técnico Abel Ferreira e a diretoria do Verdão. Até pelo que aconteceu na última temporada, gente. O Palmeiras termina o ano... Teve o título do Campeonato Paulista, mas nas Copas, oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil, terminou atrás do Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro, e o futebol deixou muito a desejar na temporada 24, um time muito baseado no individual e não no coletivo. E aí o Abel Ferreira, depois dessa derrota para o Novo Horizontino, ele deu uma entrevista dizendo que este é o seu último ano no Brasil, hein? Já que o Neymar, e muita gente usa esse termo, né? Será que vai ser a última dança do Abel Ferreira, Vanderlei Nogueira, The Last Dance de Abel Ferreira aqui no Brasil? Bom, pelo menos ele falou, né? O último ano, lembrando que se isso efetivamente se confirmar, o presidente terá 2 anos sem o Abel Ferreira. 2026 e 2027. Uma coisa boa, se isso realmente se confirmar. Boa, digo, no relacionamento. Ele informou com 1 ano de antecedência. Né? Então, não é nenhuma novidade. Ele está, então, teoricamente, começando a sua última turnê no futebol brasileiro. Por aqui, a vida dele vai prosseguir, evidentemente, é um jovem e competente treinador. Para substituir o Abel, não será nada fácil. É verdade que ele foi descoberto como um desconhecido na Grécia, né? Agora, durante um ano pela frente, a presidente que tem um perfil empresarial deve estar agindo como uma grande corporação, por exemplo, uma multinacional, sabendo que o seu CEO no próximo ano não será o mesmo. Ela começa a procurar, junto àqueles, vamos falar em português, aqueles caça-talentos de grandes executivos, para encontrar um nome mais ou menos equivalente para substituir o tão bom CEO que ela tem hoje. Porque o professor Abel não é só um técnico, ele é o presidente do futebol. Então, para substituir um personagem desse porte, ela vai ter um ano todo para conquistar ou descobrir um nome certinho para apequenar o risco de errar a nova contratação. Concluindo, ela pode ter poder de convencimento e mudar tudo isso até o final do ano. Mas, pela convicção, o professor não deixou, vamos discutir. Ele anunciou que será o último ano dele à frente do Palmeiras. É isso. Mauro Betting, Flávio Prado, tá aí. O Abel Ferreira, e a gente tem até depois a palavra do técnico do Verdão para exibir aqui no Bate Pronto, disse que este é o seu último ano no futebol brasileiro. Ele chegou a dar algumas indiretas, né, para alguns jogadores, disse que dos mais novos aos mais velhos, ele espera que todo mundo volte à forma, volte a apresentar futebol de alto nível. Depois dessa derrota, a primeira derrota do Palmeiras na temporada, Flávio. A derrota é normal, acontece, faz parte, não tem problema nenhum. Os 2 últimos anos de trabalho do Abel foram ruins, foram bem ruins mesmo. E se ele fizer isso, ele vai ajudar o presidente, porque é muito difícil você demitir um técnico com esse currículo. É difícil, é quase impossível pelo currículo. Se ela demite o Abel, ela invadem a casa dela e tal. Então eu acho que o Palmeiras sobreviverá, não tem muito problema. O Palmeiras sobreviverá, já teve tragédias maiores, tipo o Ademir parou, o Marcos parou, o Luxemburgo saiu depois do ataque de 100 gols, o Minelli, o Mário Travalini, o Brandão, enfim, o Palmeiras sobreviverá, tenho certeza disso. Eu gostaria de retomar a frase. Os 2 últimos anos de Abel Ferreira no Palmeiras foram ruins. Foram. 2024 e 2023. Isso. Foram anos ruins do Abel Ferreira no Palmeiras. 2023, quando ele foi campeão paulista. E brasileiro. E da Supercopa. Paulista é brincadeira. Do campeão Supercopa, paulista e brasileiro. Esperando
Nas últimas Ele foi campeão 11 brasileiro, rodadas, 14 pontos. E foi tricampeão estadual, algo que o Palmeiras não conseguia. Se vai falar de campeonato paulista, aí tá de brincadeira. Né? Não. O Palmeiras joga Ele sozinho. foi tricampeão paulista, que o Palestra Itália não foi desde 1934. Mas que o futebol do Palmeiras E caiu ele de foi vista, eliminado nas caiu. oitavas da Copa do Brasil pelo futuro campeão Flamengo, eliminado das oitavas da Libertadores pelo futuro campeão Botafogo. Time com o Palmeiras eliminado nas oitavas foi bom. Para os campeões. Nas oitavas. Para os campeões. Porque ele não teve capacidade de ganhar campeão do Botafogo. E também perdeu do Botafogo por erros dele. Perdeu do Botafogo por erros dele. E o Botafogo entregou, eu acho que entregou 23. O Botafogo contra o entregou Fluminense. E ele ganhou. E aí, tudo bem, ganhou tudo bem. Mas pra mim o nível dele caiu muito. E foi vice-campeão brasileiro no ano passado. De 2022 pra cá, não tem como não ser, gente. Como não tem como não ser, pô? O Palmeiras vai ser campeão, vai ser bicampeão. Que o Palmeiras dá pra ele. Mas ele sim, olha o que o Flamengo tem, o próprio Atlético Mineiro tem. Não dá pra comparar. Não compara. Não, vem cá. Então como é que foi a administração da Leila? Foi um espetáculo. É do Abel, foi um horror? Só porque você está falando que o Abel foi muito... O ano do 23 do Abel foi muito ruim. Foi. Campeão paulista da Supercopa Paulista. Ele joga sozinho. Se ele perder o Campeonato Paulista, tem que ir embora pra casa. Ele joga tricampeão. O Palmeiras não ganhava 90 anos no tricampeonato. Ele joga sozinho. É a mesma coisa que o Flamengo não ganhou o Campeonato Carioca. Joga sozinho. O Flamengo também não ganhou. Joga sozinho. Então, uma vergonha. Eu quero a frase, inclusive, escrita pelo nosso... Prado, vírgula, Flávio. 2 anos muito ruins de Abel Ferreira Palmeiras. 2023 e 2024. Mas no nível do futebol. Ganhou nada. Ganhou o Paulista. Entregou, demorou pra colocar o Ender, errou e tirou o Palmeiras da Libertadores. Sim, aquele jogo pro Boca, exato. 23, demorou, foi o que eu falei. Perdeu nos pênaltis pro Boca. Ganhou o campeonato paulista. Aí tá de sacanagem. O time com o Palmeiras... Campeonato brasileiro. Ser bicampeão brasileiro é de sacanagem. Obra de laterais. 22, ok. 23, 24, desculpa. Então, eu quero de novo. Prado, vírgula, Flávio. Mas o futebol do Palmeiras de 2022 para 23 caiu e de 23 para 24 caiu ainda mais. Também, e até teve o melhor elenco, né? Então, de novo, eu discordo concordando. Não. A frase, o trabalho de Abel Ferreira foi muito ruim em 2023, mas nem o pilhado conseguiria falar essa frase. Eu não. Porque não dá pra falar que o cara é campeão da Supercopa. Paulista brasileiro. Não, Paulista brasileiro, Supercopa não existe. E campeonato brasileiro, o Botafogo entregou. O trabalho de Guardiola foi muito ruim porque ele não ganhou o Campeonato Carioca. Botafogo entregou o Campeonato Palmeiras. Pelé nunca foi campeão carioca. O trabalho do Pelé. O Palmeiras nunca poderia precisar que o Botafogo entregasse pra ganhar. Não entregou o Palmeiras. Quem está no Palmeiras está com 60% do trabalho feito. Tem que fazer só 40%. Botar não dá pra não fazer. Bota você treinador. Não vai ter. Olha, você lembra quando o Apolinho foi treinador do Flamengo? 95, e ele foi vice-campeão. Então, não tem como não ser. Quando você tem certos times. Hoje, do Edmundo, hoje a diferença do Palmeiras e do Flamengo pros outros, difícil é não ganhar. A diferença é enorme. A frase do trabalho muito ruim. Muito ruim, não, mas que o time parou de jogar como jogava em 22, que foi a melhor versão do Palmeiras do Abel, parou. Já não é tão bom, mas ainda dizer que o trabalho é muito ruim. E se baseou muito no individual, né? Foi ruim, sim. Tá caindo o trabalho dele. Pode até ser caído, mas trabalho muito ruim. Claro. Eu quero mais trabalhos muito ruins do Palmeiras. Tá bom. Continua muito ruim. Mauro, mas se não fosse o Estevão no ano passado, o Palmeiras eu acho que não terminava nem no G4. E o Hendrick Minha opinião, hein? É lógico, trabalho ruim. É que falou pra palmeirense do Abel, eles ficam todos cheios de... Falou pra não palmeirense, vai falar uma bobagem. Isso que eu falei. O trabalho é muito... O cara é campeão paulista, Supercopa, bi-brasileiro, e o cara é muito ruim. Isso que eu falei. Eu quero saber o que você acha do Guardiola. Isso que eu falei que é bom. O Brasil de 70. Por isso que eu falei que é bom que ele vai embora. Porque se mandar embora, os caras vão matar. O trabalho é muito ruim. Essa porcaria. Olha, o Palmeiras sobreviverá sem ele. Pode ficar sossegado. Não, eu não sei. Ele vai falar mal de quem agora? Ele vai falar do meu dia. Calma. Eu vou ter que pedir desculpa. Um trabalho muito ruim. Eu não costumo interromper. Você acha que a Leila fundou o Palmeiras? Ele ama a Leila. Eu não gosto de interromper, vou ter que pedir desculpa. Vou ter que pedir desculpa para nossa audiência. Vou ter que pedir desculpa para nossa audiência porque eu não interrompo treta, eu não interrompo confusão, mas essa eu vou ter que interromper porque está encerrando o programa. Não vai interromper! Eu vou ter que entregar.
E ficamos por aqui com o bate-pronto da Jovem Pan. Amanhã tem mais, hein? Nesse clima, nessa intensidade. Marina Buffon chega com o noticiário do Palmeiras. A derrota de sábado para o Novo Horizontino por 2-1 não foi muito bem digerida lá no Palmeiras, não é isso, Má? Boa noite. Olá, Michele. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Pois é, derrota de virada. O Palmeiras não perdia 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista e logo após ali o segundo gol que sacramentou de fato esse revés lá na Arena Barueri, a gente pôde ouvir, eu estava por lá, a gente pôde ouvir a torcida, principalmente a torcida organizada, criticando a diretoria. A gente até separou para vocês darem uma ouvidinha aí, ó. Pois é, então a gente consegue ver aí que a diretoria e Anderson Barros, que é o diretor de futebol, foram os criticados aí pela torcida. Não houve críticas a Abel Ferreira, também não houve críticas ao elenco. Mas o que se sabe é que o palmeirense está um pouquinho aí com falta de expectativas em relação ao mercado da bola. O Palmeiras até agora anunciou apenas 3 reforços: Facundo Torres, o Paulinho, que está no departamento médico, e o Emiliano Martinez, que foi anunciado na sexta-feira, o volante que veio aí para ocupar, vamos dizer assim, a vaga, entre aspas, do Gabriel Menino. Gabriel Menino que foi para o Galo. Também tivemos a saída do Vitor Reis, o Lázaro não renovou o contrato, o Dudu saiu, enfim, o Rony e o Zé Rafael. O Zé Rafael, inclusive, que está a caminho do Santos, também estão aí sendo negociados. Então o Palmeiras está um pouco preocupado, o torcedor palmeirense está um pouco preocupado com esse mercado. E aí o Abel Ferreira, logo após a derrota, um dos assuntos que ele abordou foi justamente Anderson Barros, a necessidade de reforços, inclusive falou sobre ele mesmo, sobre sua permanência por mais tempo no Palmeiras. Será que vai? Será que não? Olha só o que ele falou. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. O Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. E por isso é que é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já vos falei porquê. Para o Palmeiras custa, se para o outro jogador custa 3, para o Palmeiras custa 6. E nós temos que escolher bem, correr os riscos, porque o Real Madrid também contratou o Bale e pouco jogou, uma fortuna, contratou o Hazard, pouco jogou, e acontece. Às vezes acontece contratar jogadores que há pouca expectativa e depois ele acaba por fazer muito, e às vezes contratamos jogadores que nos custam muito e ele acaba por não sair. Agora, eu acho que temos que ter os pés todos bem assentes na terra, estarmos todos juntos em todos os momentos. Não éramos os melhores há uma semana, não somos os melhores hoje. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona, e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui, vai fazer 5 anos. Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. Aí, gente, são muitos assuntos para vocês debaterem. Depois eu volto com mais Palmeiras. Valeu, Má. É verdade. É muita coisa que o Abel foi falando. E essa frase que ele fala que é o último ano no Palmeiras, eu já não sei se... Quando ele falou, eu falei, uau, nossa, ele não vai ficar, tá chateado porque perdeu do Novo Horizontino. Vocês acham que é para desviar o foco, porque ele é meio mestre de fazer isso? Ou vocês acham que realmente já está num fim de ciclo? Eu acho que pode ser tudo. Pode ser os dois, A temporada vai dizer. Nesse momento ele falou, acho que muito mais um tom de desabafo para desviar o foco do que para falar isso mesmo e anunciar a saída e se despedir. Acho que foi aproveitar o momento de uma derrota. Porque se for de verdade, se fosse a presidente e não tivesse combinado com ele, ia chegar e falar, Bel, é sério? Que eu já vou atrás de alguém. Eu acho que já deve ter feito isso até, inclusive, ao longo do dia, ou
ou ele já tinha preparado isso já? Acho que ele já tem algumas cartas na manga para utilizar de acordo com o que acontece. Então, o que aconteceu no jogo? O Palmeiras perdeu, segundo tempo foi digno de time de várzea, a torcida se manifestou, os 10 mil gatos pingados que tinham em Barueri xingaram a diretoria, principalmente o Anderson Barros. Então, o que ele percebeu? Preciso proteger meu elenco, preciso dar um respaldo aqui para a diretoria. E como eu tenho costas largas e tenho moral, tenho crédito, vou falar que vou embora e o pessoal vai ficar falando disso e vai desviar um pouquinho, não vai ficar crucificando Barros, não vai ficar reclamando do time, do elenco, da derrota, do futebol, da atuação, do revezamento. Então, ele conseguiu o seu intuito. A gente já está aqui alguns minutos falando disso, em vez de falar do péssimo futebol do segundo tempo, do péssimo futebol de alguns jogadores, mas, como eu disse, como é início de temporada, tem que dar um desconto, tem que esperar um pouquinho mais. A hora que o time inteiro estiver em campo já em ritmo melhor, aí sim as cobranças serão maiores. Eu particularmente acho que o Abel vai renovar por mais 3 anos e ficar até o fim da gestão da Leila Pereira. Ô Miller, quanto tempo leva para esses jogadores entrarem em forma? Aquilo que eu falei, Michele, o mesmo discurso, né, que vale pro Corinthians, também vale pro Palmeiras. Mas né? quanto mais, tipo assim, mais 2 semanas, 3 semanas? Aí já é pessoal, né? Tem jogador que, tipo assim, o Gomes. O Gomes é o Memphis. O Gomes já tá 1 ano sem ritmo. O Gomes demora muito. Tá mal faz tempo. O Gomes, tirando, né, a decadência dele, já dos anos que vem seguidamente, o Gomes demora a entrar em forma. O Benedetto, que jogou ao lado dele, o garoto, parece que tá jogando há 4 anos no Palmeiras. Entendi. Muito bom zagueiro. Agora, Michele, tudo que o Abel falou na sua entrevista, eu concordo com ele. Lógico, tirando o que ele a sua manifestação, que é o último ano de Palmeiras, né? Pode ser. Até porque ele vai cumprir. Ano passado, lembra como eu falei? O Vini mexe, os caras estão falando que o Abel vai embora, tá? Olha, ele vai ficar até o final do contrato dele. No final do contrato dele, ele vai embora. O final do contrato dele é quando? Esse ano. Ué, então é isso. Então, ele vai cumprir o contrato e vai embora. Quer dizer, lógico. Você acha que ele renova? Eu acho que a Leila vai fazer o possível e o impossível pra ele ficar. Beleza, se ele ficar, ele... Claro que se ele tomar uma piaba atrás da outra esse ano, perder todos os campeonatos, não for campeão de nada, aí fica até difícil, né? O desgaste fica muito grande. Michele, já desde o ano passado, ele manifestou que iria embora. A partir do momento que ele assinou aquele pré-contrato com o time do Catar, é porque ele queria ir embora. Então não é novidade ele querer ir embora esse ano. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, falando tudo aí sobre essa polêmica do Abel, falando que não fica nos próximos anos. E aí eu quero saber de você, o que você achou de tudo que foi falado aí, né? Primeiro a gente trouxe aí a Jovem Pan falando muito, então a gente tem ali um palmeirense, né? Temos um corintiano, então discutindo muito, falando que o ano de 2023 e 2024 foi horrível do Abel, que eu sinceramente tenho minhas controvérsias, veio caindo, né, a qualidade do futebol que o Palmeiras apresentou, mas eu acho que não foram anos ruins, mas a gente trouxe também depois um pedaço aí da Gazeta 2000 aí, falando muito sobre essa permanência ou não do Abel Ferreira. Eu quero saber de você, o que você acha? O Abel deve ficar ou não? Deixe aí nos comentários, participe com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E deixe o seu like que ajuda demais o canal e ajuda esse vídeo a chegar a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.